Eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre esse discurso de pessoa evoluída, espiritualizada e consciente, que parece que já virou modinha, e a gente vê muito isso nas redes sociais, até no nosso dia a dia. E eu questiono, gente, porque eu observo muito. E aí eu vejo, né, que as falas não condizem com as ações, com os comportamentos, tem coerência. E aí eu me pergunto, que autoconhecimento é esse que quando tem um conflito, você aponta para o outro? Porque autoconhecimento, o significado da palavra autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo. É de você olhar para dentro, é de você investigar os seus comportamentos, as suas emoções, as suas motivações, os seus valores, as suas crenças. É isso. Autoconhecimento é sobre você, não é sobre o outro. E aí a gente vê essa atitude hipócrita de falar sobre autoconhecimento, mas sempre que eu tenho um conflito, o problema é o outro. E eu vejo muito isso e eu acredito que já seja um mecanismo de defesa, né? Da pessoa até não quero me responsabilizar. Eu vejo isso, muitas pessoas não querendo se responsabilizar por aquilo, e aí ela faz o quê? Ela joga a culpa para outra pessoa. Eu vou transferir essa culpa porque eu não preciso lidar com isso, o problema é do outro. Se eu estou em conflito com uma pessoa, eu estou envolvida. Se eu estou envolvida, eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Então não é só jogar a culpa pro outro, não. Usar esse mecanismo de defesa de falar que é porque o outro tá na ferida. É porque o outro é tóxico. É porque o outro tá projetando em mim. Eu sempre falo, inclusive tem um post maravilhoso lá no meu feed do Instagram, que eu falo sobre essa projeção. Da gente saber identificar quando o outro tá projetando coisas em mim. Mas a gente também precisa usar essa ferramenta com discernimento, porque senão você começa a usar isso como um mecanismo de defesa e nunca se responsabiliza. Você nunca olha pra dentro, você nunca olha pra você mesmo, porque você já encontrou esse mecanismo de defesa, que eu posso falar que a culpa é do outro, o outro tá projetando, o outro tá ferido. Cara, se você tá envolvido, você também tem a sua parte de responsabilidade. Então se autorresponsabilize pelas suas ações, pelas suas relações. O que que, o que atraiu essa situação pra você? Por que essa situação aconteceu com você? Alguma coisa alguma coisa tem. Bora analisar isso daí. Então não tem como a gente falar sobre consciência se a gente nunca se questiona. Se a gente nunca para se perguntar qual é a minha parte de responsabilidade nisso. Então você precisa observar os seus comportamentos, a sua ação, a sua ferida, o que atraiu, o que sustentou, né? Fazer esse autoquestionamento. Eu acho que, tipo assim, toda situação que acontece na nossa vida, a gente tem uma coisa, tem um aprendizado a tirar dali. Então não tem como você olhar pra um acontecimento e falar, o problema é do outro. Você tem algum aprendizado pra tirar dali. Então, analisa melhor. Se você não viu nada, se você não tirou nenhum aprendizado, observe mais, porque tem. Então, tem muita gente que quer parecer ser uma pessoa consciente, evoluída, espiritualizada, mas não quer enfrentar o desconforto que a consciência exige. Não quer encarar as próprias sombras. Não quer encarar os próprios erros. Autoconhecimento não é palco. A espiritualidade não é palco para você poder culpar o outro com a palavra bonita. Autoconhecimento é coragem, é desconforto, é responsabilidade também. E aí as pessoas usam esse mecanismo de defesa, né, para poder se isentar da responsabilidade que elas também têm naquela situação. E ao invés das pessoas encararem as próprias sombras, elas criam essa narrativa confortável onde ela é a pessoa certa, onde ela é a pessoa iluminada, onde ela é a vítima lúcida e todo mundo ao redor é inconsciente, não sabe o que que faz, tá ferido, tá tóxico. Gente, a gente tem que ter muito discernimento, muita observação, muita autoanálise, pra gente não entrar, não se perder nesse ego espiritual, da gente achar que somos os certos, os iluminados, os donos da verdade, e todo mundo, todo o resto é errado, todo o resto é inconsciente, todo o resto é, sei lá, isso aí. Então eu acho que essa é uma forma sofisticada de negação.
pessoa não encara. Porque olhar para si mesmo dói. Porque mexer lá nas feridas dói. Reconhecer os seus erros e a sua responsabilidade dói. Mas você precisa fazer isso, você precisa encarar os seus medos. Já dizia Jung, onde está o seu medo, aí está a sua tarefa. Então encare, gente, para de fugir. Nossa, gente. Se você não olhar, se você não encarar os seus medos, as suas sombras, as suas crenças, se você não sentar frente a frente com a sua sombra, você não vai crescer. Você vai continuar no mesmo lugar. Você não expande, você não melhora, você não evolui, você não cresce, porque você tem medo de olhar para aquilo que é exatamente aquilo que você precisa, para você, ó, igual foguete, né? Foguete que não dá ré, só pra cima. Eu adoro isso, quando eu vou falar as coisas, quando eu vou conversar com algumas amigas, eu, não, filho, agora ó, é só pra cima, só foguete aí. E é isso, gente, dói. Dói a gente olhar para as nossas sombras, dói a gente olhar para os nossos erros, dói a gente se responsabilizar, dói pro ego. Mas a sua alma precisa disso para você crescer. Você precisa disso para você crescer, para você se curar, para você se tornar uma pessoa mais consciente, cada dia mais consciente. Então, não tenha medo de encarar isso. Se você não encara isso, se você só ignora, você vai varrendo aquilo para debaixo do tapete. E aí tem uma hora que vem uma crise, né? Aí vem a crise e traz tudo para a superfície de volta. E aí o que as pessoas fazem quando tem crise, né? A maioria foge, vai sair, vai buscar uma forma de fuga para não encarar aquilo ali. Até que o seu corpo vai reagindo de uma forma mais, vai gritar para você, né? Tem gente que fica doente, tem gente não, esse é o mecanismo, é assim que funciona. Se você não olha para uma emoção, ela vem até para o seu físico. E aí você, sei lá, fica doente, você desenvolve crises e por aí vai. Mas você precisa olhar, você precisa se acolher, você precisa aceitar, porque é assim que você vai crescer. Você precisa aceitar que você é um ser humano e você vai errar. E tá tudo bem. O importante é você saber o que você vai fazer com esse erro. A gente tem que errar e aprender com ele, não repetir o mesmo erro. Você erra e você aprende. E aí você vai aprender com o erro lá na frente, que você vai tentar uma coisa nova, tentar algo novo, e aí você pode errar, mas você está aprendendo também. Eu acredito que o conflito, ele é um espelho. Nenhuma situação acontece assim, à toa. Então, se você olha para um conflito e você acha que o problema é só do outro, é ele que tem que se resolver, olhe de novo. Olha de novo, olha com atenção, olha com presença. Olha tudo. Olha os seus comportamentos, as suas ações. De verdade. Sem se julgar. Se acolhe, sabe? Mas faça isso. Ai, aconteceu alguma coisa, mas eu não tenho culpa. Olha de novo. Como eu falei, se você tá envolvido, você tem uma parte de responsabilidade. Até tipo, no relacionamento tóxico, né? Quem nunca? Onde a gente namora uma pessoa que é narcisista, né? O Cadu até deu esse exemplo numa aula e eu me identifiquei super, porque a maioria das pessoas já passaram por isso. Tá, ele foi muito tóxico comigo, ele foi isso comigo, mas eu também tenho a minha responsabilidade. Qual que é ela? Eu falei no último vídeo, né? Que eu mudei a minha perspectiva de uma relação. Porque depois eu comecei a entender que a minha parte ali, a minha responsabilidade ali, era ter imposto limite. Eu não consegui impor limite. Era ter falado um não. Tinha minha parte ali. Você sai do lugar de vítima e entra no lugar de se autorresponsabilizar e aí você começa a resolver seus BOs. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Enfim, quero deixar vocês com essa reflexão. Comentem aqui nos comentários se fez sentido pra você, se tocou alguma coisa. Compartilhe aí a sua perspectiva também. E compartilha com alguém se você acha que algum amigo precisa ver essa mensagem. Já manda, já vamos expandir, vamos levar essa mensagem para mais pessoas, para que elas estejam cada dia mais conscientes. E vou deixar uma frase. Aquilo que você rejeita em si mesmo aparece no outro como destino.